existe uma dinâmica de reparação histórica que é importante a gente pautar. Eu acho que isso é importante porque quando você exclui, em algum momento, aquilo que é excluído se reverte, né? Mas eu acho que a questão é assim, se a regra é o capital, a lógica de transformação de movimento é formação de capital. Então vamos partir dessa premissa mais pragmática que ninguém tem obrigação de nada. Agora, e aí que eu acho que é esse grande ponto, é a gente fazer a transformação de enxergar a diversidade, o antirracismo, essas relações como vetor de competitividade e não só como uma relação de causa. Se a gente enxerga a diversidade como causa, acabou o processo, porque aí eu vou incluir na comunicação, vou criar uma boneca, vou criar um produto e está incluso, está resolvido. A questão quando a gente começa a enxergar essa relação de tornar isso um vetor de competitividade é que você sai de um discurso social para entrar no discurso econômico. E aí a gente começa a pautar a relação de você simplesmente está perdendo dinheiro. Maravilha que você ganha dinheiro já. Isso a gente fala com grande indústria. Tipo, cara, a gente tem milhões já de faturamento. Parabéns. Maravilha. Você podia estar ganhando muito mais, não é que você está ganhando menos. Você podia estar ganhando muito mais fazendo o exercício de saber tratar gente como gente. Até porque quando a gente enxerga, quais que são as grandes dores do mercado quando a gente começa a pensar reposicionamento? Eu não consigo mais falar com o meu público. E aí se começa todo um processo de reposicionamento para que a marca esteja alinhada com as dinâmicas de comportamento do público. E quando a gente fala na relação da comunicação, tem uma coisa que é muito importante, que é o seguinte. E aí entra uma noção que não necessariamente é uma obrigação de execução, mas eu acho que é uma responsabilidade ética. É o mínimo do bom senso que a gente precisa ter enquanto estrategista ou enquanto comunicador. Comunicação cria imaginário. E quando a gente forma o imaginário, a gente deixa muito claro quem acessa e quem não faz parte. Então, uma criança negra que se enxerga numa boneca, ela não está comprando um bem de consumo, um bem de uma experiência de um produto. Ela está comprando uma possibilidade dela se enxergar num futuro onde ela faz parte do mundo. Então existe essa profundidade que a gente precisa entender, porque a nossa forma de comunicar e uma marca comunicar afeta uma sociedade como um todo. Né? Você tem pesquisas que mostram que 60% da sociedade brasileira, e vamos entender essa camada de 60% dentro de uma lógica de uma amostra não necessariamente inclusiva, mas que de fato aponta que as marcas têm grande efeito na ansiedade atualmente. Por quê? Você nunca está apto a. E você nunca está apto a é exatamente você nunca poder ocupar um espaço que está ali. Então, se você não se enxerga, você não faz parte desse contexto. Se você não faz parte do contexto, você não faz parte do mundo que está te oferecendo algum tipo de experiência. Então, a comunicação ela vai muito além de simplesmente colocar gente preta, gente trans, gente gorda, gente careca numa mesma imagem do lado de uma Mariana Rui Barbosa, do lado de uma Gisele Bündchen ou de um lado de um The Rock, por exemplo. Não é diversidade isso. Diversidade é a realidade de quem aqui. Isso é diversidade, né? Então é tirar um pouco desse imaginário, dessa distância que existe entre o ser humano e enxergar que quando a gente cria uma imagem, a gente está criando significado. E esse significado tem um efeito direto na vida e no futuro de muita gente. Então é muito dentro desse contexto que a gente precisa tomar muito cuidado enquanto comunicólogos, vamos falar assim.